A gente segue por aqui, vamos conversar, falar agora sobre o caso da geladeira. Chegou ao fim o laudo pericial do Instituto Médico Legal. Traumatismo craniano, a causa da morte do advogado Celso Adão Portela. Ainda de acordo com o IML, o advogado sofreu uma queda que pode ter sido acidental. O que isso significa? Que a versão da Lídia dos Santos, a companheira dele na época, que ocultou o corpo dentro da geladeira, essa versão que ela disse pode ser verdadeira. De acordo com a análise dos peritos, dos médicos legistas, Celso Adão Portela, de fato, como ela tinha dito, morreu há cerca de 7 anos. Aqui no estúdio eu vou receber o diretor do Instituto Médico Legal, aqui de Sergipe, Vitor Barros, que vai nos explicar os detalhes até essa chegada da conclusão. Enquanto o Vitor Barros está se posicionando, vem para a cena aqui comigo na 1, para eu relembrar para vocês alguns elementos desse caso. E daqui a pouco o Vitor Barros chega. Vamos explicar, meu diretor, relembrar quem é o Celso Adão Portela. Hoje, ele teria 80 anos, é natural de Ijuí, no norte do estado, mas construiu a vida em Porto Alegre. Ele deixou o estado em 2021, quando a mãe morreu. Foi para o Espírito Santo e depois os irmãos perderam contato com ele. Celso é um de 12 irmãos. Ele deixou 4 filhos no estado. Nas redes sociais, minha gente, os familiares tentaram contato com ele. A gente tem tudo isso em print através das redes sociais, da filha dele tentando entrar em contato com ele, todo esse período que ele, antes até de morrer. A gente tem mensagens dela de 2013, de 2014, antes até dele morrer. De acordo com a Lídia, ele teria morrido em 2016, informação confirmada hoje em coletiva de imprensa pelo próprio Instituto Médico Legal. Então, esse questionamento que nós fazíamos aqui, como é que ninguém procurou o Celso Adão Portela? Não. Os familiares procuraram sim, ele que sempre teve uma relação distante desde quando, lá em 2021, saiu do Rio Grande do Sul, onde ele morava. E a Lídia? Quem é Lídia dos Santos Fontes, de 37 anos? Auxiliar de enfermagem, ela trabalhou 6 anos em um grande hospital aqui da nossa capital. Por telefone, nós conversamos com um motoboy que é casado com uma colega de trabalho dela. Contou que fez corridas para a Lídia durante 6 meses, que a Lídia fazia até trabalho voluntário infantil e parecia não lidar bem com o fato de ter descoberto que era uma filha por adoção. O rapaz em telefone aqui com a nossa produção, com o Cláudio Luiz no Tolerância Zero, chegou a se emocionar por saber a situação precária que Lídia vivia com uma filha de apenas 4 anos de idade. Ele confirma a versão dela também, de que ela tomava remédio controlado para depressão, não conversava muito. Sobre a ausência do companheiro, quando todo mundo perguntava, cadê seu marido, Lídia? Ela dizia que ele estava viajando a trabalho para o Rio Grande do Sul. Por mensagens também, a gente conversou com alguns colegas da Lídia que explicaram que ela também tinha esse comportamento um pouco mais reservado. Fato é que, em depoimento à polícia, a Lídia disse que estava chegando em casa por volta das 8 horas da noite, num dia de trabalho, quando se deparou com o corpo já ali sem vida do marido Celso Adão Portela, por medo, de acordo com ela, de ser culpabilizada por essa morte. Ela resolveu ocultar o corpo, colocou numa posição fetal ali dentro de uma mala, numa geladeira, e deve responder por ocultação de cadáver e também maus tratos dentro daquela casa. No dia 20 de setembro, a polícia descobriu que uma criança, filha dela, também morava ali, sendo vítima de maus tratos. O advogado e jornalista gaúcho Celso Adão Portela, encontrado morto dentro de uma mala na geladeira de um apartamento localizado no bairro Suíça, zona sul de Aracaju, foi vítima de traumatismo craniano causado por uma queda
que seria da própria altura, há cerca de 7 anos. A informação foi divulgada durante entrevista coletiva realizada pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe na manhã desta segunda-feira. O corpo de Celso Adão Portela estava em posição fetal, em estado avançado de decomposição, sendo descoberto por oficiais de justiça durante uma ação de despejo no dia 20 de setembro. Essa semana completa 3 meses. A identidade do Celso Adão Portela foi confirmada depois de uma semana. A gente vai falar sobre esse assunto porque o Instituto Médico Legal concluiu a perícia com essa causa da morte, que seria traumatismo craniano, queda. A melhor pessoa para falar sobre esse assunto está aqui ao meu lado, o diretor do Instituto Médico Legal, o Vitor Barros. Boa noite, Vitor. Boa noite, desde boa já. noite, Mariana. Finalmente, né, temos aí essa causa. E a gente já ventilava desde a última vez que você veio aqui que a queda seria a causa da morte. Aí a dúvida que fica para a gente é em relação a essa queda ter sido acidental ou não. Como é que vocês conseguem chegar a essa conclusão de acidental? Bom, quando nós fazemos a análise do corpo, né, a alçada, depois de pronta, depois de limpa e pronta, nós conseguimos observar que havia uma fissura, né, não é uma fratura, mas uma fissura no osso frontal, na região, né, na frente, na testa, e adjacente a essa fissura, na parte interna da tábua óssea, nós encontramos uma mancha hipercrômica que ela faz relação com a presença de sangue. Então, assim, essa lesão no osso, ela não é uma lesão que é gerada através de um objeto, né? Não é uma lesão que através de um instrumento contundente você vai provocar. Porque geralmente um instrumento contundente você gera uma fratura maior, uma linha maior, ou então um afundamento. Nesse caso, uma pequena fissura, ela faz relação com quedas, porque é aquela queda que o indivíduo vem ao chão. Então nós acreditamos, a perícia acredita, que a dinâmica da morte, ela se deu, né, nessa circunstância. O indivíduo teve uma queda, nós acreditamos que seja acidental pela questão da mobilidade reduzida que ele já apresentava previamente, né? Era uma pessoa com uma osteopatia no joelho, uma artrose crônica, que inclusive gerou um implante de uma prótese, então ele já tinha sua mobilidade prejudicada e recentemente havia sido diagnosticado como portador da doença de Parkinson, que também gera uma deficiência na mobilidade. Então acreditamos que esses fatores geraram essa queda e dessa queda veio o óbito. A gente tem pouca imagem dele em vida, né? E aí você traz esse elemento de que ele teria essa falta de mobilidade. Ele foi encontrado, inclusive, com fralda. A gente queria saber, assim, como é que ele estava no momento, né? Para que esse elemento queda se fortalecesse ainda mais. Na análise do corpo, nós observamos que tratava-se de um indivíduo emagrecido, né? Foi constatado inclusive o uso de fralda geriátrica, ele estava em uso de fralda geriátrica, então parte do pressuposto que o indivíduo que usa fralda geriátrica, ele não tem uma mobilidade tão satisfatória, né? Então quando a gente usa todos esses elementos comprobatórios juntamente com o que foi achado, nossa hipótese é de queda acidental. Pode ter sido empurrado? Pode, né? Ela pode ter empurrado e desse empurrão gerado a queda, mas nós não acreditamos nessa hipótese, acreditamos numa queda acidental. Você chegou a comentar aqui com a gente, né, a importância do trabalho da mídia e do elemento anterior à vida dele, anterior a esse 2016. Foi uma cirurgia que ele tinha feito, um médico que entrou em contato com você, que fez com que vocês, nesse primeiro momento, identificassem o corpo. Depois a gente ficou nessa dúvida sobre a causa da morte, que foi desvendada agora. Como é essa precisão que você traz para a gente de todos esses elementos? Quantas coisas contribuíram para isso? De fato, a identificação ela aconteceu de uma forma rápida, porque justamente no momento da divulgação do caso, um médico ortopedista que fez a cirurgia dele
né, ao ver na televisão o caso, ele entrou em contato conosco, né, através do meio telefônico, e informou que tinha feito uma cirurgia nele, implantado uma prótese, e daí então nós seguimos por essa linha, porque até então a hipótese que nós estávamos aventando seria a do DNA, que é muito mais morosa, demorada, mais cara, mas através dessa prótese, porque vale ressaltar que uma prótese cirúrgica ela é individual, ela tem um número de série. Então, se você tem uma prótese, você pode ter certeza que essa prótese ela tem um numeral que somente você tem aquela prótese. Então, através das informações do prontuário médico, nós podemos confrontar o que estava no prontuário com o que estava no corpo. Quando as informações coincidiram, a gente fechou a identificação. Hoje, né, na entrevista coletiva, que é a Secretaria de Segurança Pública, você estava lá falando muito sobre esse caso, você estava explicando sobre, voltando para a causa da morte, né, queda, traumatismo craniano por uma queda que, de acordo com o IML, de acordo aqui com o Vitor Barros, diretor do IML, teria sido acidental, essa é a maior probabilidade. E aí vocês falaram de uns elementos muito curiosos, como intervalo lúcido, né? Ou seja, ele caiu, mas ele não morreu naquele momento. Como é que foi isso? Isso acontece, é muito comum, por exemplo, nos acidentes motociclísticos. Né? O indivíduo ele sofre um traumatismo craniano leve, porém aquele sangramento interno ele vai se acumulando na caixa craniana. Com o passar do tempo, esse sangramento que inicialmente era pouco, ele se torna volumoso e gera um processo de choque neurogênico, levando à morte. Isso é muito comum, por exemplo, como eu disse no caso, o cidadão que sofre um acidente de moto e naquele momento ele diz que está bem, que não está sentindo nada, vai para casa. Quando chega em casa ele tem um rebaixamento, vai às pressas ao hospital e muitas vezes vem a falecer. Então isso é que a gente chama de intervalo lúcido. Então, como a fratura não foi muito grande, a fratura óssea foi pequena e a mancha grande, então nós acreditamos que essa queda ela gerou um sangramento que foi se acumulando. Então ele pode ter um intervalo aí de 30, 40, 50 minutos que ele pode ter levantado, continuado seus afazeres e em um determinado momento adveio a falecer. Então, talvez até essa questão da mobilidade prejudicou ele a pedir ajuda, a pedir algum tipo de socorro. Pode ter sido isso também? Acredito que sim, até porque pelo que foi apurado, ele ficava muito tempo só. Né? Então, num determinado momento, ele pode ter tentado se levantar para pegar alguma coisa, algum utensílio, ou até mesmo ir ao banheiro e nessa queda, ele se levantou e veio a falecer. Ô Vitor, o pessoal que está em casa eu acho que vai concordar comigo, porque eu vejo muito através das redes sociais as pessoas comentando sobre isso, porque talvez, eu acho que nem série que a gente vê, né, que as pessoas estão ali fazendo o estudo do corpo, série que a gente vê mais policial, é difícil até a gente ver um corpo, eu estou falando de forma leiga, tá? Estou falando de série, não estou falando de perícia, de médico legista, então por isso que eu estou lhe perguntando aqui. Eu fiquei pensando assim, olha, nem nessas séries mais complicadas eu nunca vi assim um corpo 7 anos sem uso de formol. Como é que esse corpo... Não, gente, não é possível, né? A gente discute aqui de forma leiga. Você que está em casa, possivelmente em sua casa, você conversou aí com a vizinha, com um amigo, de como é que pode? Não, um corpo, 7 anos, ninguém sentiu o cheiro, ninguém bateu na porta da casa dessa mulher. E aí hoje... De fato, vocês confirmaram essa informação. Possivelmente não teve o uso do formol. Como é que pode conservar um corpo? Isso, exatamente. Né? Em várias amostras que nós coletamos, em nenhuma delas foi encontrado formol, certo? Muito embora o formaldeído seja um composto volátil, ou seja, ele entra para o estado gasoso com facilidade, mas nós fizemos diversas análises e nenhuma delas foi encontrado. Né? Vale ressaltar que o processo de decomposição ele se dá, né, o indivíduo exposto ao meio ambiente. Então, nesse meio ambiente, você vai ter a fauna cadavérica, que são aqueles organismos que vão se alimentar do corpo e fazer aquela degradação. Quando você tira esse corpo do meio ambiente, isola ele numa mala e coloca numa geladeira, você está automaticamente fazendo 2 métodos de conservação. O primeiro é o frio, né, que é um método mais comum, que é inclusive o que utilizamos no Instituto. Nós temos as câmeras de resfriamento e de congelamento.
E o segundo método é que você retirou ele do meio que ele deveria estar, que é a terra. Então você não vai ter, não vai ter o acesso aos germes, à fauna bacteriana, tanto bactérias quanto protozoários, vermes, helmintos, que são aqueles animais que vão se alimentar e vão acelerar o processo. Então ele ficou com esse processo alentecido, né? Então, no caso, nós não podemos falar em conservação, porque o corpo ele de fato entrou em putrefação. O que aconteceu foi um alentecimento, né? Um retardamento desse processo, pelos motivos que eu acabei de explicar. Eu vou já ao vivo com a repórter Luciana Góes continuar falando sobre esse caso. Ela está neste momento com a advogada de defesa da Lídia dos Santos, a principal suspeita de ocultar o cadáver. Ela confessou a ocultação do cadáver, também responde por maus tratos contra a filha. Mas antes da gente chamar a Luciana, meu diretor, me permita a gente colocar a foto da geladeira aqui, porque esse elemento que o Vitor Barros está trazendo para a gente, falando, né, que não foi uma espécie de conservação do corpo, mas seria um retardamento, digamos assim, da decomposição desse corpo. Aí me chama a atenção, Vitor, o estado da geladeira. Olha só, minha amiga, meu amigo, você que está em casa, pode até abrir a imagem para quem está em casa, conseguir ter noção melhor do estado dessa geladeira, que ainda tem resquícios de não sei o que seria uma lata ali, enfim, algo como o resto de algum tipo de alimento. Essa geladeira teria capacidade, né, para poder conservar ou retardar, como você disse, da melhor forma, e mais, né? Eu ouvi a sua colega hoje falando mais cedo, eu me esqueci agora o nome dela, a Suzana Maciel. A Suzana Maciel falando hoje mais cedo, que inclusive existe uma suspeita de que a geladeira por um tempo nem funcionou, né? Reforçando isso que você está falando sobre a mala, né? Sim, a geladeira, quando chegou a nós, ela já não estava funcionando. Nós ligamos ela na tomada, colocamos um termostato e aferimos a temperatura no dia seguinte, né? Então, apesar da gente observar naquele primeiro momento de que o motor não funcionava, mas a gente precisava documentar aquilo. Então, deixamos, mesmo ela ligada sem funcionar, para documentar. Então, após isso, nós já tivemos a certeza de que a geladeira não funcionava, mas aí fomos olhar. O motor, realmente, ela tinha marcas de uso crônico, né? O motor estava bem gasto, né? O que indica que ela foi usada por um tempo prolongado. Então ela parou de funcionar em determinado momento, provavelmente por falta de manutenção, enfim, não vem ao caso. Mas o fato é que o frio, em um determinado momento, por um determinado momento, ele agiu, ele foi suficiente para alentecer esse processo. Eu te agradeço a presença aqui, os esclarecimentos. Você que está em casa, eu conversei com o diretor do Instituto Médico Legal aqui de Sergipe, o Vitor Barros. Agradeço a sua companhia. A câmera aqui aberta para você. Quero lhe fazer uma última pergunta, meu diretor, me permita aqui rapidinho, que é a dúvida que a gente fica, né? Você falou sobre probabilidade. A gente que é jornalista se apega a todas as palavras. Então você disse que é possível que tenha sido acidental, mas existe aí uma chance de que pode não ter sido, pode ter sido uma queda provocada. A partir de agora, fica definido esse posicionamento de vocês? Ou se o Ministério Público pedir alguma coisa, ou a polícia precisa reabrir de alguma forma esse estudo, existe essa possibilidade ou não? Já está definido pelo Instituto Médico Legal? Então, a nossa hipótese ela já está definida e configurada na forma do laudo pericial, né? O laudo foi emitido para o delegado de polícia, que é a autoridade policial requisitante, e, ao que me consta, ele já relatou o processo à Justiça, né? Caso o Ministério Público ou o Tribunal de Justiça requeiram, futuramente, nós vamos estar aí à disposição para fazer futuros esclarecimentos. Pronto, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Agradecer, né, a todos, dizer que hoje o Instituto Médico Legal encerra, né, depois de 3 meses de muito trabalho, uma perícia muito complexa, né, que envolveu aí todos os institutos, né, o Instituto de Criminalística naquele primeiro momento, fazendo o levantamento de local, o Instituto de Identificação na tentativa de identificar através das digitais, né, o nosso laboratório, o Instituto de Pesquisas Forenses, que analisou todas as amostras.
encaminhamos também material para o Rio de Janeiro, para o IML, que o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto analisou também alguns materiais que enviamos. Enfim, foi uma força-tarefa que se juntou e graças a Deus hoje nós terminamos nosso trabalho e encaminhamos para o delegado de polícia. Muito obrigada, Vitor Barros, diretor do Instituto Médico Legal.